Obrigado, Fabi. Glória a Deus. Pode acender as luzes, por favor? Aleluia. Vira para o seu irmão e fala: Deus não te trouxe aqui em vão. Vira para o outro irmão e fala: 2000 anos atrás, o amor passou por este mundo e deixou uma mensagem. E todo aquele que crê e for batizado será salvo. E você faz parte disso, amém? Dê mais uma forte salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Eu quero compartilhar com vocês uma palavra sobre a Páscoa. E eu gostaria de iniciar com vocês em Romanos capítulo 5. A partir do versículo 6, vou tentar ser o mais breve possível. Hoje, com tantas atividades na igreja, e nós ainda temos um outro momento para fazer com vocês no final. Mas deixa eu conversar com vocês rapidão. Diz assim a palavra de Deus, Romanos capítulo 6, verso 5. Perdão, é o inverso. 5, versículo 6. Diz assim: de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo. Embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós, porque Cristo morreu em favor, quando ainda éramos pecadores. Vira para o seu irmão e fala: Cristo morreu pelos seus pecados e pelos meus pecados. Deixa eu continuar mais um pouquinho aqui. Como agora fomos justificados pelo seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com ele, mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliado, seremos salvos por sua vida. Quero que você, mais uma vez, vire para o seu irmão e fala: nós fomos salvos por causa da vida de Jesus. Então nós seremos salvos pela sua vida. Olha que coisa forte. Fomos salvos por causa da sua vida. A vida de Jesus nesse ambiente natural, terreno, irá se acabar, fez com que a salvação fosse liberada para todos. E aqui estão todos que vivem nessa terra, todos que fazem parte deste ambiente. Foi graças à vinda do Messias, assim como foi anunciado aqui pelo teatro. Foi graças à vinda dele, foi graças ao sacrifício, à entrega, à devoção, o amor, a dedicação, que nós somos salvos. O homem não pode salvar a si mesmo, querido. O homem não pode pagar o preço pelo seu pecado. Era necessário que viesse alguém que não cometesse pecado algum para justificar todos aqueles que antes já havia sido condenado. Porque todos nós nascemos debaixo de um jugo de pecado. Mas ele nasceu da unção de Deus, foi gerado numa virgem, nasceu sem pecado, fez toda a sua jornada nesse mundo, optou por não conhecer o pecado, porque ele poderia ter acesso. Ele era um homem carnal como eu e você, ele poderia ter acesso a qualquer um desses ambientes, mas ele optou em não viver segundo a necessidade da carne, e sim segundo a vontade daquele que havia o enviado, que era o seu Pai. Então nós fomos salvos, seremos salvos pela sua vida. Aqui o apóstolo Paulo aborda de forma diligente a morte de Jesus. E ele morreu na sexta-feira, conhecido como sexta-feira da Paixão.
permaneceu a sexta toda, o sábado, conhecido como sábado da aleluia, e ressuscitou no domingo. Pela manhã, o túmulo estava vazio. A morte foi tragada. O mal não conseguiu fazer com que Cristo permanecesse no túmulo, o sepulcro. O túmulo estava vazio. E ele ressuscitou por amor a você. Foi por amor a você. É muito interessante isso, e importante eu e você considerarmos isso. Sabe qual é a maior dificuldade do homem? Muitas vezes é ser amado. Porque o amor para nós muitas vezes é sinônimo de palavrão, sabia disso? Porque muitas vezes nascemos numa família em que o amor não foi gerado, em que o amor não foi conhecido, em que o amor não foi compartilhado, em que as lutas, as circunstâncias, dores, agonias foram maiores do que os momentos de alegria. Ter que sair bem cedo e voltar muito tarde para manter o sustento da casa era prioridade. Faltava muitas vezes o tempo hábil para prevalecer naquilo que realmente era importante: família, paz, alegria, presença de Deus. Então o ser humano muitas vezes tem dificuldade de receber o amor. E muitas vezes é essa dificuldade que faz com que nós olhemos para Cristo e achamos que aquilo é algo muito bonito, mas na minha vida é diferente. Não, querido, não é diferente. Porque todo aquele que crê e recebe Jesus como Senhor e Salvador vai para uma vida plena, vai para uma vida em abundância, tem a oportunidade de reconstruir, ou até mesmo de construir uma nova realidade, na qual muitas vezes ele não tinha vivência. Então, querido, uma coisa é eu não conhecer a Cristo e viver uma vida totalmente desconectada com Ele. Outra coisa é ser apresentado ao amor que se entregou em ação e decidir permanecer desconectado com Ele. Mas Deus te trouxe aqui hoje não foi somente para que você recebesse o amor de Deus através da decisão de Cristo, mas foi para que você também se tornasse filho eleito da graça, da presença, do sobrenatural, para você viver a melhor experiência da tua vida. O que faz todos nós permanecermos na presença de Deus são experiências que Ele libera sobre todos aqueles que buscam Ele em espírito e em verdade. Somos nós que estamos aqui. Então o apóstolo Paulo, ele aborda isso. Ele fala sobre todos esses momentos, né? Cristo morreu no mesmo dia que era sacrificado o cordeiro. Sabe o que me deixa mais maravilhado com a palavra de Deus? É que não tem coincidência nela. Tem fatos. E o que desmascara a mentira? Fala comigo. Fatos. Aqui no teatro tinha uma advogada, que era totalmente subordinada ao Pôncio, mas que na hora que ela deveria operar a justiça, ela simplesmente se absteve daquilo. E operou a necessidade, operou a decisão humana, natural, emocional. Liberou quem de fato tinha culpa e condenou aquele que culpa nenhuma tinha. Mas tudo que aconteceu na vida de Jesus foi profetizado. Era necessário que ele padecesse como cordeiro mudo, sendo levado ao matadouro, morresse e ressuscitasse ao terceiro dia, para que a vida de Jesus fosse manifesta na minha vida e na sua. Então a Bíblia não existe coincidência, mas existe propósito, existe conexão do projeto de Deus com o projeto do homem. Existe uma linha que separa, e eu não me canso de falar isso. Enquanto isso não for uma verdade na tua vida, eu falarei aqui insistentemente. Existe uma linha que corta a minha vida e a sua. Existe algo que está abaixo dessa linha, que são as coisas desse mundo, que corrompe, que rouba, que destrói, e que faz com que eu e você andemos em caminhos tortuosos. Mas existe algo que está acima da linha,
que é algo eterno, imutável, sobrenatural, na qual tudo aquilo que não existe nesse mundo natural é totalmente palpável, e todo aquele que tem fé consegue entrar nessa atmosfera e trazer para a terra, para que a terra se submeta à vontade de Deus. E é nesse ambiente que Deus quer que os seus olhos estejam ativos. O sofrimento que você está enfrentando, a dificuldade que você está passando, ela é humana, natural e está abaixo da linha. Mas o que Deus tem para você, o que Ele quer que você compreenda, que o amor, a paz, o suprimento, o abastecimento, aquilo que faltou humanamente pelos nossos pais, amigos, pessoas presentes em nossa vida, tudo isso nós podemos reconquistar e trazer do mundo sobrenatural para o mundo natural. Quando nossa fé for maior do que os nossos questionamentos. Olhe para o seu irmão com amor e fala assim: a sua fé é o passaporte para a tua eternidade. Jamais deixe com que outras pessoas que não te amam determine para onde você deve ir. Porque Jesus, o maior amor expresso em atitude, se entregou para que você fosse para as moradas eternas. Você que crê nisso, dê uma salva de palmas bem forte. Então tudo se cumpriu. Gênesis, Apocalipse, toda a profecia acerca do Cordeiro, acerca do Cristo se cumpriu. E da mesma forma que se cumpriu toda essa jornada, a ressurreição dele garante vida para mim e vida para você. Eu não estou dizendo de coisas materiais. Isso não se compara. O que eu estou tentando apresentar para você é andar todos os dias com um ser que jamais vai querer o teu mal. Eu estou querendo compartilhar com você acerca de um homem que em vida pregou sobre o arrependimento, sobre o perdão, sobre dar outra face, sobre andar a mais uma milha, sobre deixar a capa, se possível a túnica, sobre fazer a diferença, sobre ser o exemplo, Eu estou falando de um homem que nenhum de nós teremos argumentos plausíveis para justificar a nossa ausência da presença dele. Porque esse homem se entregou verdadeiramente. E só não vive aquilo que ele deixou como herança aqueles que decidem não viver. E ele é tão gentil, generoso, que aqueles que não querem viver isso, ele vai permitir. Mas também ele é tão justo e generoso que todo aquele que um dia teve uma vida totalmente contrária e decidir viver aquilo que ele deixou disponível, esse será inserido. Porque a justiça dele é maior do que a justiça do homem. O homem não consegue explicar aquilo que Deus faz por aqueles que creem. É esse Jesus que eu quero te apresentar hoje. A lei exigia um rigor para que se provasse, se manifestasse o Messias. Isso aconteceu com toda a diligência exigida, querido. Deus é extremamente exigente no cumprimento da sua palavra. Por que eu sei que você não... Por que eu sei que a tua vida vai dar certo? Porque Ele projetou um plano perfeito para você. Mas Ele é tão gentil, generoso, como eu havia dito. E Ele permite que você escreva a sua própria história. Mas a história que ele escreveu a mim e a você é uma história maravilhosa. De muitas lutas, de muitos enfrentamentos, de muitos conflitos, porque o mundo jaz do maligno. Mas com muita perseverança, com muita vitória, de glória em glória, de fé em fé. E Ele deixou claro que todos aqueles que estiverem com Ele, venceria qualquer batalha, venceria qualquer conflito, porque maior é o Espírito que habita em vós, do que o Espírito que prevalece no mundo. Não é assim que Ele falou? Não é assim que João deixou declarado?
maior é o Espírito que habita em você. Por que que quando vem a luta, a dificuldade, as incertezas, nós não nos lembramos do sacrifício? Porque o sacrifício garante a vida eterna. É o sacrifício que garante que você consegue. É o sacrifício que garante que eu e você andaremos na presença do Rei eternamente. Então todas as vezes que o diabo te apresentar uma sentença, uma condenação, uma aflição, você precisa apresentar para ele o seu testamento que está escrito na Bíblia. E apresentar para Satanás a condenação dele eterna. Porque quem anda com Cristo se arrepende, tem moradas eternas. Mas Satanás não tem mais essa opção. A condenação dele é o inferno. O inferno não foi feito para nós. Quero ouvir um amém. O inferno não foi feito para a tua vida. Quero ouvir um amém. Ele existe, mas o inferno foi feito para Satanás e os demônios rebeldes que abriram mão da glória soberana de Deus para fazer o seu próprio reinado. E eles terão o reinado deles no inferno solitário, porque todos nós e todos aqueles que viverá eternamente na glória de Deus e nos céus. O inferno vai estar vazio das criações de Deus, vai estar apenas para o inferno, para o Satanás e seus demônios, mas você e eu não, nós moraremos nas moradas eternas, louvando e engrandecendo a Deus todos os dias até para sempre. A eternidade é isso. Isso está disponível para mim e para você. Mas por que muitas vezes nós optamos em viver a mentira, ao invés de escolher a verdade, que é Cristo? Então foi extremamente exigente, ou seja, Deus uniu os céus com a terra, o espiritual com o natural. E nas nossas vidas Deus vai unir o espiritual, que é os céus, com o natural. E nossas vidas em tudo, e eu profetizo na tua vida que você vai viver isso. O que está preparado no mundo sobrenatural vai ser derramado sobre a tua vida por amor. Por amor. Recebe isso? Fala, eu recebo. Então o derramar de Deus se manifestou como línguas. Fazendo uma analogia, houve a Páscoa, todo o processo. E após a Páscoa, 50 dias pós-Páscoa, qual é o ato profético que acontece? Quem sabe? Fala com fé. O Pentecostes. E o que é o Pentecostes? O Pentecostes é o derramado Espírito sobre a carne. O momento do Pentecostes é o momento que Cristo deixou, dizendo, não saiam de Jerusalém. Falando para uns 12 os discípulos, as pessoas que criam nele. Não vão para lugar nenhum, porque em breve Deus derramará o seu Espírito sobre toda a carne. Assim como o Joel profetizou, assim será feito, porque não existe coincidência na palavra de Deus. Existem fatos consumados que provam a existência do Criador e prova que nós somos filhos daquele que criou todas as coisas. 50 dias após a Páscoa vem o Pentecostes. Porque o Pentecostes nada mais é do que a capacitação para todos aqueles que creem e decidem viver na presença de Deus. Sabe o que eu quero te dizer? Quando vier qualquer dificuldade que tenta parar a tua vida, meu irmão, se encha do Espírito de Deus. Seja cheio da presença do Espírito, porque tudo que vier contra você por um caminho, vai bater em retirada por 7, porque quem é cheio do Espírito Santo de Deus, subjuga os poderes do mundo e coloca debaixo dos pés. Amém, glória a Deus, aplaude o Senhor. O Pentecostes, ele é a capacitação, ele é o revestimento de poder, e só foi possível que esse revestimento fosse alcançado por mim e por você, porque Cristo cumpriu 100%. Com o que ele deveria cumprir. Isso mexe muito comigo. Porque como é que um homem que nem me conheceu fisicamente, não tem contato comigo, não pegou nas minhas mãos, ele não pensou nisso. Muitas pessoas ainda têm, né, um olhar altivo, coração ingrato. Esse termo, mas é a verdade. De olhar muitas vezes para Cristo e falar assim, morreu, por que ele morresse? Essa é a maior prova de amor. Porque se você pede e a pessoa faz, é conveniente,
Mas você fazer algo por uma outra pessoa, mesmo sabendo que ela não merecia, e você não olhar para a debilidade dela, mas você olhar para a graça de Deus e saber que é Deus que opera, Deus que é juiz, Deus que é justo, fará o que Ele bem entender sobre aquele que semeia. Essa é a maior prova de amor. Você foi gerado através do amor. Sua mãe teve a predisposição de gerar você. Pastor, você não sabe, minha mãe me abandonou e tudo. Você nunca esteve sozinho. Mesmo que os homens falhem, mesmo que o homem esqueça de você, eu jamais te esquecerei, pois eu tenho os seus nomes cravados na palma das minhas mãos. É assim que ele diz. Então o amor de Jesus, ele veio para isso. Quando o Pentecostes veio, trouxe poder, trouxe fogo, poder, força, coragem. Deus vai usar os meus lábios e os seus para mudar os destinos de outras pessoas. Você não vai sair dessa igreja como você entrou, você vai sair daqui vivificado. Você vai sair daqui esperançoso. E quando você tiver essa semana, Deus vai colocar pessoas perto de você que já perderam a esperança. Mas você vai sair tão revestido de poder, tão cheio do Espírito Santo, porque o derramado Espírito vai vir sobre a igreja, e todo aquele que estiver ao teu lado será envolvido pela glória de Deus, através do que vai sair do teu lábio, o que vai sair da tua boca, o que vai ser proferido do teu coração, porque a boca fala do que o coração está cheio, e eu profetizo em nome de Jesus que o teu coração vai estar cheio de Deus, o teu coração vai estar cheio de perdão, o teu coração vai estar cheio de novas oportunidades, o teu coração vai estar cheio da palavra de Deus, porque é ela que liberta a mente cativa, é a palavra. Eu, como seu pastor, não estou aqui para te persuadir, eu estou aqui para te dar um choque de realidade. Só existe salvação eterna, só existe vida plena para quem serve a Cristo. Esquece os outros coach, esquece métodos para não sei o quê, esquece isso. Isso serve para a vida secular. Para a vida eterna só existe um caminho, verdade e vida, que é Jesus Cristo. Todos que um dia vieram dizendo que traria salvação, todos morreram, estão mortos, a alçada deles ainda está nessa terra. Mas existe um homem que veio em vida, morreu por todos nós, e quando abriram seu sepulcro, só encontraram o seu manto dobrado. Eu não sei se isso mexe com você, estava tudo jogado, estava dobradinho. Pano todo ajustado. E quando as pessoas correram sobre o seu sepulcro, as Marias foram até o seu sepulcro, os anjos disseram: quem vocês procuram? O rei ressuscitou, ele não está mais aqui. Essa é a nossa declaração de vitória, querido. Porque se Cristo não estivesse ressuscitado, o apóstolo Paulo também em uma das suas cartas diz isso. Se Cristo não ressuscitou, comam, bebam e esperem a morte, porque a esperança já acabou. Mas se Ele de fato ressuscitou, se preparem, porque da mesma forma que o Cristo ressuscitou, no tempo devido todos nós ressuscitaremos com Ele para a glória. Isso precisa ser algo que queima no teu coração todos os dias, porque dias difíceis todo mundo vai passar, os justos e os ímpios, mas o justo prevalece em meio ao tempo difícil, porque a força dele não vem do homem, a força dele vem dos céus. Versículo 7, deixa eu ler mais uma vez. É pouco provável que alguém morresse por um justo, embora talvez alguém se dispusesse a morrer por uma pessoa boa. Mas Deus nos prova o seu grande amor ao enviar Cristo para morrer por nós, quando ainda éramos pecadores. Deus assumiu o meu lugar e o seu lugar na morte. Ele assumiu a nossa condenação e nos deu liberdade. A Páscoa não pode ser gerenciada como um ato comercial. Não tem problema nenhum, tá, pessoal? Essa é a minha visão como homem e pastor. Você tem a sua família, você pode fazer os festejos que você quiser. Doando
chocolate, brincadeiras, né, procura os ovos em casa, isso é muito bom. As crianças precisam ter esses. Eu não condeno isso. A minha condenação é quando muda-se as vertentes, quando isso ocupa o lugar do sacrifício, quando isso é maior na vida, no segmento, na vontade do que o sacrifício do cordeiro. Aí perdeu o seu efeito. Agora, se de fato há a troca de presentes, que é algo louvável, há o envolvimento familiar, e o projeto de Deus é família, família unida, família restaurada, família em paz, e dentro do festejo, trazer o verdadeiro sentido da Páscoa, ponto positivo, glória a Deus, vá a fundo, porque Deus vai resplandecer a glória dele na tua casa. Mas não permita com que o ambiente comercial apague o sacrifício que foi gerado por mim e por você. É a mesma coisa, a Páscoa é saber que o Cordeiro tomou o nosso lugar. Explica isso de forma verdadeira para a tua família. Explica isso nos momentos que você tiver a oportunidade de falar. Se durante essa semana alguém te convidar para fazer uma oração lá no seu trabalho, porque o negócio é assim, né? Muitas vezes nós somos descredibilizados no meio comercial, mas quando existe um momento para fazer um trabalho, uma oração, todo mundo lembra de alguém que está na igreja, ou não é? Ô, dona Joana, Maria, né, Paula, eu sei que você é da igreja, ora aqui por nós, reza aqui por nós, né? Eles ficam até com medo de falar alguma coisa diferente, rezar e orar. Ok. Se alguém te convidar para fazer isso durante essa semana, vá com ousadia. Arruma, estufa o peito. Fala, pessoal, antes de orar, nós estamos num mês importante, uma semana maravilhosa que se passou. Eu quero apenas que vocês compreendam que o Cordeiro foi sacrificado por amor de todos nós. E todo aquele que nele crê, todo aquele que se arrepende, todo aquele que abre mão da velha maneira de viver, tem a predisposição para viver na eternidade. E ele morreu por todos nós. Deixa isso bem claro. E depois você ora, fala assim, obrigado por morrerem no nosso lugar. Nós não merecíamos. No meio, o Senhor morreu por nós, se entregou quando ainda éramos pecadores. Mas hoje nós queremos te agradecer por esse momento. Aí você prega a palavra através dessa simplicidade. E Deus será engrandecido naquele lugar. Faça isso, não se omita, não se esconda, não fica, mas eu não misturo religião com o meu trabalho. E quem diz que a gente vive religião? Se você vive religião, sentado nessa cadeira, vai ficar em crise agora o que eu vou te falar. Só a nossa terra não vive religião. Nós vivemos um estilo de vida. A mudança acontece primeiro em nós, depois ela é expressada através das ações. E a nossa vida é uma conduta transformadora, em que Cristo é renovado, restabelecido, é glorificado através das nossas ações em todo o tempo. E essa é a maior pregação. Não é nem o que muitas vezes sai dos nossos lábios, mas é o que nós praticamos dia após dia, para que Ele viva e nós venhamos a diminuir em todos os lugares onde nós estamos. Essa é a pregação dessa igreja. Porque eu decorar Gênesis, Apocalipse, mas não viver um tio dela, não me transforma. Mas muitas vezes eu posso não saber todas as vírgulas da Bíblia, mas tudo aquilo que eu já li, eu coloco em prática, e isso transforma a minha vida e me faz ser um ambiente de transformação aonde eu estiver. E Deus é anunciado através do estilo de vida. Então mostre isso, o verdadeiro sentido da Páscoa. Como eu falei, muitas pessoas falam que não pediram para Cristo morrer por elas. Ou dizem que não cometem pecado algum. Existe um conflito dentro de nós, o bem e o mal. E existe uma mentira que é contada em todo o tempo, em que Cristo já morreu, o pecado já não existe. Isso é mentira. Jesus pagou o seu preço e sacrificou a sua vida e cumpriu a sua missão e a sua jornada. E Ele é o maior exemplo para mim, para você, para que nós também tenhamos êxito na jornada que foi proposta a mim e a você, porque a salvação é individual. Se o pecado já não abundasse mais nesse mundo natural, não existiria morte, dor, agonia, sofrimento, escândalo e qualquer outra vertente humana. Porque a palavra de Deus diz, e Ele levou sobre si todas as dores, as enfermidades, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e sobre as suas feridas, nós somos o que, igreja? Sarado.
Isso foi o que Cristo fez, e todas as vezes que você olha para Ele, você consegue buscar cura das feridas dele. Você consegue encontrar ânimo na perseverança dele. Ele é a expressão do avivamento. Mas eu e você precisamos viver o avivamento que foi proposto para nós. Então não terceirize sua vida. E não permita que ela esteja nas mãos de ninguém, a não ser na mão do grande eu sou, que é o nosso Deus. Nós temos como eu disse, tem pessoas que falam, eu não roubo, eu não mato, eu não me prostituo, eu faço caridade, tudo isso é muito bom. Mas você já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Você já reconheceu publicamente com os seus lábios? Já abriu teu coração? Pastor, ainda não fiz isso, essa é a tua oportunidade. Porque caridade, bons pensamentos, não anula pecado. O que anula pecado é reconhecer que ele existe. E que ele todos os dias é uma expressão e tenta fazer com que você se incline para ele. Mas todos os dias você luta para não se inclinar para o pecado, mas inclina o seu pecado para a cruz e se arrepende e tem uma postura diferente. Isso sim traz salvação. Vira para o seu irmão e fala: Deus não te vê pelo seu pecado, mas Ele te conhece pelo seu arrependimento. Isso é importante, gente. Quer um exemplo? A bananeira não precisa ter cachos de banana para ser bananeira. A natureza dela define a sua essência. Ou seja, a natureza do homem, a essência do homem é qual? Pecado. Se você vê um pé de bananeira, precisa ter cacho de banana para você saber que é um pé de bananeira, sim ou não? Da mesma forma que quando eu olho no espelho, eu não preciso que ninguém diga a mim que eu tenho pecado. Eu já reconheço que eu tenho pecado. Eu opto em não viver dominado por ele. Mas eu não venço o pecado porque eu sou forte. Eu venço o pecado porque eu sou fraco. E por saber que eu sou fraco, eu preciso buscar alguém que é mais forte que o pecado, para que eu possa prevalecer contra o pecado. Ficou claro isso, sim ou não? Sim ou não? Ou seja, tudo que te aflige, só te aflige porque você quer fazer com a sua própria força. A partir do momento que se apresenta aquilo para quem é maior do que aquela debilidade, esse mesmo que é maior vai te fortalecer para você sobrepor o que te para. Pastor, eu vim para a igreja, mas sabe de uma coisa? Eu não vou muito ir na igreja, porque quando eu for na igreja as pessoas vão querer me obrigar a mudar. Pode ser em outra igreja, irmão, aqui não. Aqui ninguém te obriga a fazer nada. Aqui você faz o que tem que ser feito. Aqui é um lugar de ordem e decência, quero ver um amém. Mas aqui, se você quiser vir assistir o culto e ir para casa, glória a Deus. Eu quero liderar. Ok, você quer liderar? Lidera, mas dentro dos pré-requisitos do líder tem uma predisposição diferente. Sacrifício, de disposição. Aí é um acordo. Agora, quem te obriga a fazer nada? Engano seu. Eu vou te falar uma coisa bem sincera. Só quem ganha vindo para a igreja é você. Faz uma avaliação, 5 segundos. Quem você era 10 anos atrás? Olha só, é exato, a misericórdia. Amém, que reconhecimento maravilhoso. Eu olho também, eu falo, eu faço até o sinal da cruz, né? Nós estamos muito melhor. Para nós mesmos. A mudança que você está vivendo na sua vida só trouxe peso para você. Sabe por que muitas vezes é penoso, pesado vir para a igreja? Porque muitas pessoas dependem da aprovação de pessoas lá fora que nem amam ela verdadeiramente. A partir do momento que você abre mão da aprovação de outras pessoas e decide viver a aprovação da única pessoa que se entregaria novamente por você, o cenário muda. E você faz algo para você. Qual foi a última vez que você fez alguma coisa por você mesmo? Qual foi a última vez que você fez alguma coisa em seu bem, em seu favor? O maior bem que você pode receber é andar nos caminhos de Jesus. Então, para eu fechar, não matar ou cometer algum erro faz parte do caráter. Mas isso não exclui a nossa essência.
a nossa natureza. A nossa natureza só é excluída a partir do momento que o sangue imaculado, o sangue sem nenhum envolvimento com este mundo, seja derramado sobre mim, sobre você. Por que que tem essa reflexão sobre uma pessoa sendo envolta de sangue, envolvida por todo um sangue? Porque esse sangue, quando o mal, quando a condenação, quando aquilo que é lícito na mão de Satanás, quando ele olha para mim e para você, o sangue não consegue fazer com que ele veja mais a nossa essência, porque a nossa essência não mais é terrena, mas é uma essência dos céus, que veio por intermédio daquele que morreu, ressuscitou e foi assunto à eternidade. Esse mesmo sangue derramado sobre todo aquele que comete pecado, quando o mal vem até a tua vida, ele fala: eu não posso mais tocar nesse, porque agora ele tem uma descendência, ele tem uma família, ele foi colocado no lugar no qual foi preparado para ele, que é um lugar de reis, sacerdotes. A palavra de Deus diz que nós somos reis e sacerdotes. Essa é uma representação, porque todo o que se envolve com Cristo é inserido no ambiente, é inserido na família real dos céus. Você não é mais um bastardo solto, largado, jogado, não. Você é rei e sacerdote. E o diabo tem que se submeter à voz profética dos reis e sacerdotes. Como eu falei, por um caminho ele vem, mas quando ele bate de frente com você, ele vê a presença de Jesus resplandecendo na tua vida. E ele precisa bater em retirada, porque o mal não prevalece onde existe santidade. O mal não prevalece onde a santidade é valorada. Versículo 10, para fechar. Assim: pois se quando ainda éramos inimigos de Deus, nosso relacionamento com Ele foi restaurado pela morte do seu Filho, agora que já estamos reconciliados. Olha para o irmão que você está ao seu lado, dá um sorriso para ele, fala: nós fomos reconciliados. Vira para o outro irmão que está ao seu lado e fala: festeja, irmão. Dê um glória a Deus aí, irmão. Dê um aleluia aí, irmão. Porque você foi reconciliado, você foi enxertado à videira, você foi inserido ao arraial dos justos, você assinou o passaporte para as moradas eternas, e ninguém pode te usurpar isso, ninguém pode te roubar isso. Você foi reconciliado. Adão pecou e quebrou a aliança. Jesus veio e reconectou a aliança. Meu Deus, isso é muito forte. Com ele foi restaurado pela morte do seu Filho. Agora que já estamos reconciliados, certamente seremos salvos por sua vida. Por que ele fala salvos pela sua vida? Porque Deus não é Deus de morto, irmão. Amém? Deus não é Deus de morto. Deus não é Deus de pessoas que morreram. Deus é Deus de pessoas vivas. Aqueles que expiraram deste mundo natural não estão mortos. Quem morreu em Cristo só dormem. Por isso que Ele é Deus de Abraão, de Isaac e de... Eles estão vivos. Mas isso muitas vezes pode ser muito conflituoso para você entender. Só entende isso quem nasceu de novo. E pela fé consegue compreender que existe um momento apropriado, determinado pelos céus, para que quando Cristo rasgar de norte a sul, de leste a oeste, todos os céus, e descer com as suas miríades de anjos, todos os povos, línguas e nações o virão e declarará que o Filho do Deus vivo voltou para resgatar todos aqueles que creem. E semelhantemente os que morreram nele ressuscitarão antes,
e serão assunto aos céus, e depois todos aqueles que perseveraram até o fim e não se entregaram pelas astúcias do mal, também entrarão na eternidade para glorificá-lo todos os dias da sua eternidade. Essa é a promessa. E a nossa liberdade veio pela morte e ressurreição de Jesus. Quanto mais perto eu estou de Deus, mais forte eu estarei, salvo pela vida. A palavra salvo significa sozo, ser inteiro. A morte de Jesus não só me salvou, mas a vida de Cristo em mim me faz ser inteiro. Ela traz cura, libertação, faz romper todos os ambientes que existem. Quero te convidar a você a se colocar de pé. Fecha os teus olhos. Coloca a mão no teu coração. E eu quero que você faça uma aliança com Jesus. Eu sei que nós já fizemos um momento profético. Eu sei que hoje o culto um pouco atípico. Tivemos teatro, tivemos louvor, tivemos tantas coisas. Mas eu não quero me prender à liturgia do culto hoje. Se porventura você precisar ir, se tem horário marcado, está liberado. Deus te abençoe, te guarde, te leve em paz e segurança. Você que está em casa, a mesma coisa. Mas se você me der mais 2 minutinhos antes de nós irmos para a oferta, eu quero que você coloque a mão no teu coração. E que hoje, como um ato de fé profético, você reconheça a sua fragilidade. Reconheça para Deus aquilo que te impede de ser inteiro. De ser inteiro. Deus não é Deus de pessoas pela metade, Deus é Deus de pessoas inteiras. E nós somos inteiros só quando compreendemos que é Ele. Ele é o sentido da existência. Ele é a direção do propósito. Às vezes você se sente tão sozinho, você se sente tão perdido, fragilizado. Muitas vezes você olha para um lado e para o outro e pensa que está só. Eu quero te dizer hoje, você nunca esteve só nem 1/1000 de segundo da tua existência, porque Ele sempre esteve lá. Mas muitas vezes nós não reconhecemos a presença dEle. Então eu quero que você ore rapidamente, reconhecendo que o Cristo vive. Ele ressuscitou e que hoje Ele vai renascer dentro do teu coração. Ele vai ser restaurado dentro do teu interior, fortalecido na tua mente, fortalecido na tua família. Ele vai ser fortalecido na tua vida financeira. Você não vai viver uma vida medíocre, uma vida quebrada, uma vida destruída. Não, Deus vai reinar, vai fazer ser, Ele vai restituir tudo que foi perdido. A tua alegria, a tua paz. Muitas vezes você olha para a tua casa e você não consegue enxergar paz. Deus vai operar naquele lugar. Deus vai operar o poder dEle através da tua vida. Mas você precisa reconhecê-lo. Começa a falar com Ele, fala: Senhor, eu reconheço minhas falhas. Eu reconheço as dores, eu reconheço as dificuldades, eu reconheço as tribulações, eu reconheço muitas vezes meu coração duro, a minha mente perturbada, as minhas ações justificadas pela minha falta de estrutura emocional, pela minha falta de clareza no meu propósito. Mas hoje eu me rendo a Ti, eu me entrego verdadeiramente aos Teus pés, em nome de Jesus. O universo o sol se abracou, ali estávamos, o Salvador, seu corpo lá na cruz, seu sangue derramou, o peso do pecado Ele levou. Declare essa canção, se você conhece ela, que ela seja a tua oração.
o abandonou, cessou seu respirar, em trevas se encontrou o filho. A guerra começou, a morte ele enfrentou, todo o poder das trevas vencido foi, e a terra estremeceu, sepulcro se abriu, nada vencerá seu grande amor. E a morte, onde estás? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre, e pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive e ressuscitou, e ressuscitou. Aleluia. Meu Deus, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti esse momento, esse ambiente, este culto, ó Pai, e que a Tua presença seja real, que ela seja envolta em cada um que aqui está, e que o Senhor mude toda e qualquer situação que eles estão vivendo para a Tua glória, no nome de Jesus. Amém? Dê uma forte salva de palmas a Ele, bem forte, bem alto. E eu quero convidar você a ser fiel. Jesus foi fiel a toda a profecia até o fim. E graças à sua fidelidade, nós temos acesso à herança que foi ganho por Ele. Da mesma forma, eu quero te enxertar numa unção de plenitude que vem através da ação. Você que é dizimista da igreja, você que não era, mas quer permanecer nessa igreja, eu te desafio a ser dizimista. Dizime hoje, entregue 10% ao Rei. Você vai entregar aqui do meu lado direito, com o meu querido missionário Marcos. Você que é ofertante, você que já dizimou, mas você entende que hoje não é um culto normal, é um culto sobrenatural, e você quer participar deste ambiente que foi liberado e gerado, eu quero que você faça uma oferta, mas que você não traga o que foi proposto pelo seu emocional, mas que você traga o que foi direcionado pelo Espírito Santo, aquilo que te custa. Isso é uma oferta. Você vai entregar do meu lado esquerdo, recebe a unção da nossa querida missionária, em nome de Jesus. Você que está em casa, faça a tua oferta, mande seu comprovante para os seus líderes, ou entre em contato com a nossa gerência administrativa, que eles vão te dar o passo a passo. Queridos, venha com fé, semeie, entregue, dê o seu melhor e deixe com que Cristo renasça, ressuscite a sua vida financeira, os seus negócios, os seus empreendimentos, a sua saúde. Em tudo Ele vai operar os milagres, em nome de Jesus.